Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre grandezas físicas. É a nossa última aula sobre isso, aula número 4. Então, logo após a vinheta, vamos dar continuidade. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e, se ainda não for inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal. Então, vamos dar continuidade e falar hoje sobre a continuar a nossa conversa sobre as grandezas físicas. Hoje nós vamos ver a classificação quanto à natureza da grandeza física. Quanto à natureza, ela pode ser classificada como escalar ou vetorial. Então hoje nós vamos aprender um pouco das grandezas físicas escalares e das grandezas físicas vetoriais. Então a grandeza física escalar são aquelas grandezas que podem ser escritas na forma de um número, seguido de uma unidade de medida. Então aí nós temos 4 exemplos. O comprimento, que nós já vimos que pode ser medido com uma régua, com uma trena, ele é uma grandeza escalar, porque quando eu tiro a medida do comprimento do objeto, eu preciso apenas do valor numérico e da sua unidade de medida. A massa de um corpo também é uma unidade escalar. Então, quando eu vou medir a massa de um objeto, eu preciso apenas do valor e da unidade de medida, assim como o tempo e a temperatura. Então, aí nós temos 4 exemplos de grandezas chamadas escalares. Então, lembre, uma grandeza escalar só precisamos conhecer o valor numérico e a sua unidade de medida, que já vimos nas aulas anteriores. Mas hoje vamos aprender também sobre as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais são aquelas que, para serem completamente definidas, necessitam de 3 informações a mais. Precisamos dizer o módulo, a direção e o sentido da grandeza. Então vamos ver o que significa cada característica dessa agora. Então, módulo também podemos dizer ou chamar de intensidade. Então, módulo ou intensidade. Então, o módulo é o valor numérico. Então, toda grandeza física, como já vimos, precisa de um valor numérico. Então, o valor numérico é o módulo. Também podemos dizer que é a quantidade que deve estar sempre acompanhada de sua respectiva unidade de medida. Então, nos exemplos anteriores que eu mostrei sobre grandezas escalares, nós temos lá o valor e a unidade de medida. Então, ali seria o módulo ou a intensidade da grandeza. Mas, para ser vetorial, ela tem que ter mais 2 características, que são essas: a direção e o sentido. A direção é a reta que orienta a grandeza. Essa direção ela pode ser, por exemplo, horizontal, vertical, ou numa direção inclinada, leste-oeste, norte-sul. Então você tem as direções possíveis para uma grandeza física do tipo vetorial. E também, além da direção, precisamos conhecer o sentido. O sentido é para qual lado da reta a grandeza é orientada. Toda direção tem 2 sentidos. Cuidado para não confundir direção e sentido. Direção é a da reta e o sentido é para qual lado a reta está apontando. Então, para cada direção, sempre vamos ter 2 sentidos. Aqui temos um exemplo, um carro em movimento. Nesse caso aqui, o carro está se movimentando da direita para a esquerda. Então, aqui podemos representar a velocidade ou o movimento desse carro, né? A velocidade desse carro, dizendo que ele está andando para a esquerda. Então, aqui eu tenho uma representação de uma grandeza vetorial, que no nosso caso é a velocidade. Então, a velocidade é uma grandeza física vetorial. Por quê? Porque além do valor numérico e da unidade, por exemplo, esse carro estaria com 60 km por hora, mas a gente tem que dizer qual a direção e qual o sentido que ele está se movimentando. Aqui temos outro exemplo, uma pessoa puxando uma mala. Então essa mala está sendo puxada através da alça e essa pessoa vai exercer sobre essa mala, através da alça, uma força numa direção aqui, ó, inclinada, fazendo com que a mala seja arrastada. Então a força também é uma grandeza
física vetorial. Então aqui nós temos dois exemplos de grandezas físicas vetoriais, a velocidade e a força. Observem então essa questão do Enem, que vai tratar sobre grandezas físicas vetoriais, para a gente poder exercitar e ver na prática como isso pode ser cobrado também na prova do Enem e nas nossas avaliações. Uma pessoa necessita da força de atrito, então aqui nós temos uma força que nós vamos aprender mais adiante, que é chamada força de atrito. Então, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Então, nós vemos aqui, ó, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Então, vamos responder esta questão utilizando para isso um esquema. Então, aqui nós temos uma pessoa que está subindo uma rampa e para que essa pessoa consiga se locomover, é necessário uma força de atrito que vai fazer com que ela se movimente. Então, você aqui teríamos a aplicação da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que nós ainda vamos estudar, mas podemos responder essa questão mesmo só com conhecimento de vetores. Então, vamos verificar aqui, ó, que eu tenho o movimento da pessoa que está sendo, no caso aqui, ó, deixa eu apagar. Então, o movimento da pessoa está sendo da esquerda para a direita, subindo. Então, aqui nós temos o movimento da pessoa. Só que para que essa pessoa exerça esse movimento, ele vai ter que aplicar uma força no pé para trás. Então, aqui seria a força da pessoa empurrando para trás. Aí, segundo a terceira lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação. Então, a pessoa ela vai se movimentar devido à força de atrito que vai fazer com que ela ande para frente. No caso aqui, subindo a rampa. Então, aqui nós temos a força de atrito sendo representada. Então, aqui nós temos a força de atrito. Vamos chamar de FAT. Então, essa força de atrito, ela está sendo representada da seguinte forma. É uma grandeza, né? Uma orientação aqui, ó, paralela ao plano de movimento e no sentido de baixo para cima. Então, voltando lá para a questão, qual seria a resposta correta? A força está paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então, observe novamente a imagem, que o homem está se movimentando subindo a rampa e a força de atrito está empurrando ele para cima. Então, a resposta correta é a letra C. Então, a força está na direção paralelo ao plano, né? A força de atrito é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Então, temos aí uma questão sobre grandezas vetoriais que caiu no Enem. E como você viu, a grandeza física chamada vetorial, ela é representada através de uma seta. Esta seta chamamos de vetor. Então, o que é um vetor? O vetor ele é um segmento de reta que tem uma orientação e vai servir para representar uma grandeza física. Então, aqui nós temos um vetor. Então, esse vetor aqui, por exemplo, ele tem, ó, direção. Lembre que toda grandeza física vai ter três características. Uma delas é a direção. Qual a direção desse vetor? Então, esse vetor ele está na direção, ó, vertical. Vertical. Qual o sentido desse vetor? Então, esse vetor, o sentido está relacionado para onde a seta está apontando. Então, esse vetor está apontando para cima. Então, o sentido é para cima. E qual o módulo desse vetor? Então, nós poderíamos medir esse vetor. Então, aqui seria necessário uma régua para a gente medir, mas o módulo seria o tamanho do vetor. Mas lá na frente nós vamos ver com mais detalhes aqui com relação ao módulo. Então, o módulo é o tamanho do vetor. Tamanho.
Então aqui nós temos um vetor. E para a gente finalizar esta aula de hoje, nós vamos fazer esse exercício, caiu lá no vestibular da URCA. As quantidades físicas podem ser classificadas de acordo com as representações matemáticas mais adequadas para descrevê-las. Algumas possíveis representações matemáticas para as grandezas físicas são escalares, que são os números, vetores, matrizes, entre outras. Na física clássica, que é a pré-relativística, temos as chamadas grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Podemos dizer que a massa ela é uma grandeza física escalar. Isso aqui está correto. Nós vimos logo no início. Mas escalar não é um conceito matemático. Ó, o conceito de escalar e de vetor são conceitos da matemática que a física utiliza. Então, essa resposta estaria errada, porque ele é um conceito matemático também. Velocidade é um conceito físico, aí está correto. E vetor é um conceito matemático, também está correto. Então, a resposta correta, letra B. E se a gente dissesse aqui a letra C, né? Vetor é um conceito físico? Não. Vetor é um conceito da matemática que a física utiliza. Escalar é um conceito físico, escalar também é um conceito da matemática. Vetor é um conceito sem importância para a física? Nunca. Vetor tem uma grande importância para a física. Então, vetor ele é importante para a física. Então, nessa aula, aprendemos um pouco mais sobre as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Mais adiante também nós vamos focar um pouco mais e estudar com mais atenção as grandezas físicas vetoriais.